porque você fala 6, né, por 8, por 203 milhões, aí fica, você tem um eixo da equação, né? Fica o outro lado, o denominador da equação. O denominador da equação é 400 anos de colonização europeia e expoliação sistemática de toda a atividade econômica, por uma forma de drenagem permanente do principal da riqueza que se produziu aqui, e o outro elemento que fica faltando é o elemento que diz de 300 anos de escravidão. Quer dizer, se a gente não conjuga os 300 anos da escravidão, nós não vamos compreender o fenômeno da produção da desigualdade social brasileira. E desigualdade social brasileira não é desigualdade econômica, ou não é a face da desigualdade econômica que traduz a desigualdade social. Eu acho que nós, e depois podemos fazer um debate aqui, inclusive sobre o tema do uso da expressão exclusão social, eu faço a advocacy de que a gente, brasileiros críticos, nunca mais usemos essa expressão em nada que a gente fizer, que nós provoquemos um banimento da expressão exclusão social do nosso léxico científico, intelectual, do debate, mas isso é um detalhe, depois posso, já garanto uma pergunta depois, né, que aí alguém, se não interessou por nada, pode querer saber sobre isso, sobre por que você não gosta, ou que defende que não se use exclusão social nesse sentido. Não é? Então, mas eu me perdi, faço essas brincadeiras, me perco, a idade é um problema. A escravidão. Então, falava dos 300 anos, quer dizer, a desigualdade social é um outro fenômeno. A desigualdade social envolve a dimensão da atribuição de valor aos grupos humanos na sociedade. O suposto da edificação, da dominação política da burguesia como classe, fundando a democracia burguesa, é a abstinência da dominação pessoal para a produção da exploração. É dizer, eu não preciso mais exercer dominação pessoal para produzir exploração das pessoas. Eu posso explorar anonimamente o operário que gera mais-valia na minha fábrica. Eu não quero saber quem você é, onde você mora, não preciso saber de nada disso. Nós podemos ter uma relação anônima. Aliás, sociedades anônimas, né? A maior parte dessas grandes conglomerados são sociedades anônimas. Pode ser anônimo o processo de exploração. Todavia, quem tem 300 anos de escravatura, nos 400 anos de dominação colonial, é impregnado, é marcado, é imprintado por um registro subjetivo, uma aprendizagem social, que é uma aprendizagem profundamente classificatória do valor dos grupos humanos que fazem parte da sociedade. Então, desigualdade social tem a ver, em todos os países, a desigualdade social tem a ver com certos grupos humanos, são classificados consensualmente dentro do projeto de nação como grupos que são inferiores. Por isso que a legislação hindu já, imagina, o tema dos párias está absolutamente solucionado legalmente na Índia. O tema dos párias, da casta dos párias, está solucionada. Mas os párias seguem sendo, na Índia, o grupo que socialmente econômico, isso se chama desigualdade social. É um agente que, dentro da mitologia, deve-se dizer assim, da cosmologia hindu, né, um agente que crê
que nascer como pária faz parte de desígnios espirituais, fruto da lei do karma, e que o sujeito merece nascer ali. Se nasceu ali, é porque ele merece, aquilo ali vai ser assim e não vai se passar. Então, é uma compreensão de outra natureza sobre por que os sujeitos são inferiores, são menos, fazem parte dos desprezíveis sociais. Por que fazem parte dos desprezíveis sociais? Então, nós temos que nos perguntarmos, como psicólogos, sobre o processo através do qual, na sociedade brasileira, nós produzimos modos de subjetivação que resistem, e aí eu acho que a gente pode iniciar o diálogo. Por que os lugares ficam... Por que resistem à economia? Por que você faz e não acontece em certos lugares? O que há ali? O que há ali são formas humanas complexas e completas, e grupos e coletividades humanas que são percebidas como coletividades humanas que não têm algo que é fundamental para que ele possa ser incluído entre aqueles que têm dinheiro. Aquele experimento de psicologia que bota o sujeito de olhos azuis pedindo esmola e que demonstra a generosidade das pessoas com pessoas brancas de olhos azuis em situação de pedindo esmola em relação a um homem negro colocado na mesma circunstância. Que sensibilidade é essa que faz... Essa pessoa não é para estar aí. Não é? É o filme Meu Nome Não é John. O seu lugar não é aqui, meu filho. A juíza percebe logo. Você não faz parte desse grupo. O que você está fazendo aqui? Você vai ser produtor cultural na Rede Globo. Você não vai ficar aqui na prisão. Isso aqui é para outro tipo de gente. Isso aqui é para uma gente. É uma gente que não tem dinheiro, não tem capacidade, competência econômica. Não é porque é um problema da economia. É porque é uma gente que é percebida como gente que não precisa de dinheiro. Gente que pode viver com salário mínimo. É uma concepção de que tem uma gente. A maior parte das pessoas que estão aqui, certamente elas não se imaginam vivendo com salário mínimo. Elas não se imaginam vivendo. Eu, como professor universitário, não me imagino vivendo com salário mínimo. Não consigo pensar o que seria a vida com salário mínimo. Entretanto, para mim, é natural que algumas pessoas vivam com salário mínimo. É natural porque elas não precisam de muito. Elas são um outro tipo de gente. Então, a nossa reflexão sobre a desigualdade social, ela aponta sobre os processos sociais que produzem as nossas formas de subjetivação reiterativas dos lugares sociais que os sujeitos ocupam na economia. Os sujeitos ocupam lugares na economia. Nós estamos assistindo, falando disso, o tema está em progresso, é difícil, de certa forma, eu falo que dar esse curso que eu dava há 10 anos atrás era muito mais fácil. O Luiz Inácio atrapalhou muito. Por quê? Porque nós tínhamos uma sociedade com uma estabilidade do ponto de vista dos seus indicadores sociais, dos grupos sociais, com uma ordem de estabilidade histórica, com um processo de ascensão, de mudança de sujeitos. Havia ascensão social, claro, durante a ditadura militar houve ascensão, as regras de ascensão social, o pedágio que as pessoas que ascendem socialmente, não é, Luane? O pedágio que as pessoas que ascendem socialmente têm que pagar para entrar na outra classe, né? Mudam de bairro, mudam de escola, aprendem a conversar de um jeito, compram um carro de outro tipo, compram um carro no outro, um apartamento no outro lugar, frequentam o clube, e vão se tornando, vão se enturmando, e, de repente, nós olhávamos uns para os outros, e assim, esse aqui está entrando, esse já entrou mais, esse aqui já totalmente, vai se incorporando numa classe média. Por isso que é uma bobagem dizer que o Brasil tem uma nova classe média, porque está mudando economicamente, as pessoas estão tendo
sendo incorporados aos processos de produção e consumo e chamam isso de nova classe média. Eu acompanho o meu companheiro Gessé Souza, né, que diz que isso é uma bobagem, a gente falar de nova classe média, não tem nova classe média nenhuma. Essa ideia de classe social é uma outra ideia, nós vamos precisar de trabalhar muito mais para essa ideia de classe social, também é um assunto que podemos refletir e discutir. A Ana já me disse que passaram os 30 minutos, eu só quero mais 3 minutos para fazer colocar mais um tema em debate. E eu queria colocar em debate o tema do Bolsa Família. Por quê? Porque, inclusive, aproveitar e fazer propaganda, a Luane Neves Santos, que está aqui, psicóloga baiana, e ela está lançando aqui a psicologia na assistência social, e, de alguma forma, foi uma dissertação de mestrado defendida lá no programa da Universidade Federal da Bahia, que me teve como orientador, e está lançando aqui o livro neste congresso. E aqui a gente faz no sábado, né? E aqui a gente faz, de alguma maneira, quer dizer, uso isso para dizer que esse é um nexo que deveria fazer com que a psicologia, nesse momento, estivesse muito preocupada com isso que eu estou falando, com o que o Ricardo falou, né? E com esse debate aqui. Toda a psicologia deveria estar. Ontem nós tivemos a representante do MDS, que exatamente deu a informação, confirmou a informação que hoje o MDS, o Movimento de Desenvolvimento Social, é o segundo maior empregador dentro das políticas públicas, só perde para o SUS, já né, apesar de ser mais recente, também culpa do Inácio Lula da Silva, né, a institucionalização do Sistema Único de Assistência Social, também responsabilidade desse senhor, né, e já é o segundo empregador de psicólogos e psicólogas nas políticas públicas. E aqui, exatamente, a Luane faz uma reflexão sobre como tem sido esta aproximação dos psicólogos em relação ao tema das políticas públicas, né, e do Sistema Único de Assistência Social, principalmente, especificamente, e nos chama a atenção para o tema também preocupante, que é o tema acho que relevante, que é o tema que ganhou em cada eleição presidencial, renova e a indignação, os mapas são ótimos, né? Porque a indignação com os resultados eleitorais, né? A indignação, eu falo, a indignação coxinha generalizada com os resultados eleitorais, né? Com os resultados, não sei se alguém ficou indignado, mas, gente, eu já me declarei aqui previamente indisciplinar, então não quero ofender ninguém, não quero brigar com ninguém, se alguém votou em outra coisa, não tem problema, fique à vontade. Eu só quero dizer que a indignação com o tema é o Bolsa Família. Talvez esse seja a dimensão mais sintomática, não. O sintomático é o Bolsa Família. Né? O Bolsa Família. E eu só vou expor a tese, rápida, e eu tenho afirmado que o Bolsa Família, considero que o Bolsa Família, ele operou, obviamente ele não é o que dizem que ele é, uma mera transferência de renda, uma coisa... Não é o que ele é mais complexo, a política de assistência social que está acompanhada disso é sempre mais complexa, é uma redução, chamar Bolsa Família, mas a ideia de que o Bolsa Família, ele interferiu nesta lógica que estava construindo esse raciocínio do processo histórico de produção da desigualdade social, o Bolsa Família ele interferiu num elemento fundamental e que psicólogas e psicólogos compreendem muito bem, que é o estado de privação do acesso ao papel moeda por parte de populações. Né? Então, a forma de manutenção da dominação, e é behaviorismo, né, gente? É estado de privação. Eu mantenho
um grande contingente da população em estado de privação do acesso ao papel moeda. Quer dizer, ou seja, tem um tipo de gente que, para ter na mão uma coisa quadradinha que tem valor, que chama dinheiro, nós vamos criar todos os obstáculos possíveis para que essas pessoas tenham acesso ao papel moeda. Porque é só criando obstáculos para que elas tenham acesso ao papel moeda é que elas vão fazer aquilo que o programa do Silvio Santos, né, exibe semanalmente. Elas vão topar tudo por dinheiro, né? Então, manter 40 milhões de pessoas privadas do acesso ao papel moeda era condição fundamental para que estas pessoas topassem fazer qualquer coisa por dinheiro. E qual é o papel? Então, esses 40 milhões não estavam fora do capitalismo. Não, esses 40 milhões estavam integrados no capitalismo. Qual o lugar desses 40 milhões no capitalismo? O lugar era subsídios para os processos de acumulação de renda de um setor fora desse segmento, que é o setor chamado setor de classe média. Então, qual é um subsídio governamental? Qual o subsídio governamental? É que o salário mínimo vai ser $100. Tá certo? O subsídio governamental, que o salário mínimo vai ser $100. Por quê? Porque eu não posso deixar de pagar o balé da minha filha, não posso deixar de pagar o inglês, não posso deixar de pagar a yoga da patroa, não posso deixar de pagar a prestação do carro do ano, mas o salário da empregada doméstica não pode subir para $200, porque isso vai impactar a minha capacidade de pagar. Esta é uma demonstração de que nós acreditamos que tem gente que tem que ser submetida a uma condição de pouco, porque precisa de pouco, é gente menor, é gente inferior, é gente desprezível, precisa de pouco para poder viver. Então, é com pouco dinheiro que ela vai viver. Então, nós não precisamos de ter um salário igual salário de gente. Pode ter um salário que é um salário de pré-gente, né? De uma categoria humana desprezível, né? Que pode viver com qualquer dinheiro. Então, eu acho que o Bolsa Família ele interferiu politicamente, não sei se era intenção, se alguém pensou nisso, mas ele interferiu quebrando, né, quebrando esse estado de privação, garantindo que, na condição da indignidade que o sujeito tinha que se submeter para ter acesso a algum papel moeda, ele passou a ter um valor positivo da cidadania para ter acesso ao papel moeda. Então, esse é um conceito que tem desenvolvido, de que o Bolsa Família ele quebrou a magia negra, né, no sentido da magia demoníaca, né, a magia perversa, né, que é manter as pessoas em estado de privação do dinheiro. Por isso que estão dizendo, não tem mais empregado, não tem mais chofer, não tem mais essa gente disponível, esses corpos disponíveis que topam fazer tudo por dinheiro, tá certo? Para poder a gente pagar qualquer tostão para lavar o carro. Eu quero lavar seu carro, R$10, né? Eu pago 5. É isso, o cara lava, faz por 5. Isso foi quebrado. Então, eu acredito que isso, mais o Ciência Sem Fronteira, mais a gente que está indo, os meninos que estão indo para o exterior, mais o Pronatec, mais não sei o quê, isso vai dar uma confusão nesse capitalismo, porque o capitalismo que aceitava que a gente ia virar só lugar de montadora, esse capitalismo acabou. A gente que tinha aqui, que suportava esse tipo de capitalismo, essa gente vai ser outra. Vai vir uma gente que foi no exterior, vai vir aqueles meninos da classe popular, tudo cheio, tudo empombado, e isso aqui vai virar uma confusão, né? Então, eu acho que a saída da economia brasileira é a mobilização espiritual do povo brasileiro a partir do enfrentamento da desigualdade social promovido pelo governo do Inácio Lula e da Dilma. Muito obrigado. Eu vou entregar agora o microfone ao Ricardo para que ele possa dialogar, porque o Marcos dialogou com ele, né? Claro, que ele possa também ser impertinente. Então, e depois a gente abre. O nosso Anderson não chegou.
Bom, primeiro eu vou pedir um formulário de inscrição na Faculdade de Psicologia. Primeira coisa. Que parece que foi uma aula, né? Fala a verdade. Estou anotando tudo aqui. Barbaridade. Mas, bom. É melhor, né? É melhor, é melhor. Ave Maria. Então, puxa vida. Os vícios técnicos dos economistas, gente, não permitem ver um monte de coisa que o professor comentou aqui. Né? A gente tem uma porção como é que diz, de travas mentais que não permitem a gente passar muita fronteira. Eu juro que me esforço a beça, mas eu confesso que me esforço na política, na sociologia, na história. Mas tem coisa aqui que eu não tinha pensado. Duas coisas que eu queria comentar do diálogo do professor. Uma é um comentário engraçado, que eu me lembro do jornal Valor Econômico, vocês conhecem com certeza, e eu lembro que o Valor Econômico, uns anos atrás, publicou uma seguinte reportagem: falta mão de obra para os canaviais de Alagoas. Aí eu falei, né, vou lá, o que é isso? Era a briga dos canavieiros, porque os programas do governo federal estavam tirando mão de obra dos canaviais. Aquele trabalho bem legal, né, aquele trabalho bem amigável, de alta qualidade, boa remuneração, aquele trabalho massa. E eles estavam bravos com o governo federal, porque o governo federal está tirando deles a mão de obra baratinha, tranquila, fácil, que eles tinham. Só para reforçar o que o professor está falando, foi bem engraçado essa reportagem, que eles, aparentemente o valor se colocava do lado dos empresários com aquela exploração da mão de obra inacreditável e inaceitável. Bom, isso era um comentário que eu me lembrei quando o professor estava comentando do Bolsa Família. Duas coisas. Aí, primeiro,